Esse vídeo é um vídeo resposta a três acusações. Esse vídeo é um vídeo resposta a três acusações. E críticas da Bíblia por Eduardo Tóssio. Ele é professor de ensino superior e crítico da Bíblia e ateu também. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. De volta com vocês, Antony Galvão, com mais um vídeo para o canal. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui, deste lado aqui a janela, trazendo aqui a claridade do sol, do Deus Sol. Eu não estou usando outra luz aqui a não ser a luz do sol. Então pode ser que tem hora que escurece um pouco e tem hora que clareia um pouco aqui, tá? Olha só, um colega meu mandou para mim um vídeo de um religioso aqui, né, por nome Fernando Alves, e ele está chamando o Edson Toshio de acusador da Bíblia. Ele está acusando a Bíblia. Solta a risada aí, por favor, a risadinha aí. Acusador da Bíblia. Ele vai refutar aqui o Edson Toshio, tanto que acho que ele não pesquisou direito e ele colocou o nome aqui Eduardo Toshio, né? Acho que ele esqueceu. É Edson Toshio. Ele colocou a palavra aqui no canal dele, Eduardo Toshio. Vamos ouvir o besterol. E eu dou minha pincelada. Né? Não, fica aí, vamos lá. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo resposta a três acusações e críticas à Bíblia por Eduardo Tóssio. Ele é um professor de ensino superior e crítico da Bíblia e ateu também. Eduardo Tóssio. Não. Edson Toshio, meu amigo. Viu? Pesquise mais, viu, tá? Para refutar, primeiro você tem que pesquisar. Às vezes também eu esqueço o nome de alguns que eu refuto aqui. Então vocês estão vendo aqui no portal, né? Coloquei um portal aqui. E neste portal é onde fica a pessoa que eu coloco aqui, tá? Pra falar. Olha só. Ele tá chamando o Edson Toshio de acusador. Solta a risada de novo aí. Solta a risada da criança. Solta aí. Tem uma risada engraçada aí. Solta aí também. Parece que é uma jovem aí que tá rindo. Sempre eu coloco aqui essa risada. Solta aí. Tá bom. Pronto. Vamos pra frente que atrás vem crente. Vamos finalizar aqui. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Três acusações e críticas à Bíblia. Contra a Bíblia. Ele é um professor de ensino superior e crítico da Bíblia e ateu também. Então ele faz três acusações contra a Bíblia, além de outras que ele faz nos seus vídeos, no seu canal, né? Inúmeras acusações. Mas eu vou dar atenção a apenas três. É escrito. Das acusações João 14:12. Primeiro ele diz que os seguidores de Jesus, de acordo com as palavras de Jesus, fariam as mesmas obras que ele João fez, 14:13, está escrito. maiores do que elas. E ele também fala que tudo que eles pedissem Manipulação. do Pai, eles receberiam. Então essa é a primeira acusação. Vamos entender o que Jesus quis dizer com essas palavras e a quem ele estava se dirigindo. Também vamos ver a questão dos filhos de Babilônia, né? O salmista lá no Salmo 137, 8 e 9, fala que seriam felizes aqueles que despedaçassem as crianças de Babilônia contra a rocha. Por que ele disse isso? Será que a Bíblia é cruel ao dizer essas palavras? A gente vai analisar essa declaração da Bíblia e o porquê a Bíblia diz isso. E também Eu tenho que rir desses caras. Ló e Sodoma e Gomorra, né? Onde ele oferece suas duas filhas para os sodomitas para que eles não abusassem dos dois homens que estavam hospedados na sua casa. Por que ele ofereceu as suas duas filhas? Ele também acusa Ló de não ser justo, de acordo com a Bíblia, né, do ponto de vista de Deus, porque ele ofereceu as suas duas filhas, sendo que se ele fosse justo ele não faria isso. Então vamos começar com a primeira, está aqui em João 14,
Eu tenho só 10 minutos, porque senão se passar de 10 minutos eu não consigo postar na rede social. Vai explicar João João 14. 14. A quem Jesus estava se dirigindo quando ele disse essas palavras? É importante a gente analisar e ver que Jesus não estava se referindo a todos os seus seguidores. Se ele estava numa conversa particular com os apóstolos, como ele está dizendo aqui, este rapaz aqui, que está mais perdido do que cachorro na mudança, ele está chamando o Edson Toshio de acusador da Bíblia, como também eu sou, né? Como também o Jason Ferrier, assim que ele deve pensar. Só que ele está manipulando, ele é manipulador. Olha só, se isso aqui era assunto particular, não era para estar escrito. Não era para estar em um livro que eles têm como doutrinas verdadeiras, segmentos de fé. Então por aqui você já tira o quanto que esse povo é mais perdido do que cachorro dia de mudança, tá? Vamos continuando aqui, Quando tá? ele disse isso. Mas ele estava numa conversa reservada. Vai tentar manipular o texto. Com seus 12 discípulos mais allegados, os apóstolos. Vamos ver como isso é verdade. Se a gente analisar do capítulo 14, do versículo 1 do capítulo 14 em diante, Jesus estaria numa conversa reservada com seus discípulos e ele diz as seguintes palavras para eles num certo trecho. Ó. O versículo 12 ao 14. Ó. Digo-lhes com toda certeza, quem exercer fé em mim, fará também as obras que eu faço. E ele fará obras maiores do que essas, porque vou embora para o Pai. Também tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Como nós sabemos que isso não se aplica a todos os seguidores de Jesus, mas apenas aos 12 discípulos dele. Porque o contexto deixa isso bem claro. Se a gente ver o contexto, Jesus está se referindo exatamente aos seus 12 discípulos. E se essas palavras se aplicassem a todos os seguidores de Jesus, não faria o menor sentido, nem seria uma aplicação coerente. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 14, diz assim, Jesus, ó, não os deixarei abandonados, eu virei a vocês. Jesus viria a ele, no sentido de que ele se apresentaria de modo visível para eles. Tanto é que o versículo 19 confirma isso. Ó. Em breve o mundo não me verá mais, contudo vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Então os discípulos de Jesus, eles veriam a ele de forma... Este rapaz está totalmente equivocado no texto, que ele está tentando manipular o texto, né? Porque também ele foi manipulado. Acredito que por algum líder religioso que ele achava que sabia ou sabe das coisas, ele tenta refutar uma coisa que não tem como refutar, né? Se ele diz que isso aqui, este texto foi aplicado, João 14, 12 e 13, João 14 e 13, somente para os discípulos, este texto não era para estar aqui, para ser usado 2000 anos depois. Ponto. Ponto final. Segundo, quando ele diz que Jesus falou que os discípulos viriam ele, esta promessa foi feita ali em Mateus também, que estes discípulos, muitos ali, estariam vivos para verem, para contemplarem Jesus descendo sobre as nuvens do céu para dar o galardão segundo as suas obras. Isso não aconteceu. Aconteceu? Não. Primeiro, todos esses textos que falam de curas e falam de milagres, supostos, que isso nunca aconteceu, gente, nunca aconteceu. Tem que ler, buscar, e tem que buscar as referências do início do cristianismo, ali no Concílio de Nicéia, para entender que tudo isso é uma manipulação romana. É um herói criado por Roma, nunca teve cura nenhuma. Esse Jesus aqui nunca existiu, é apenas um pensamento, certo? Muito maldoso de Roma, que implantou nas pessoas. É uma farsa, uma mentira. Mas, digamos que isso aqui fosse verdade,
Existem N textos no Novo Testamento falando que todos que tivessem fé fariam as obras que ele fez. Está escrito em Marcos 16. Marcos 16 não é para os discípulos, é para todos. Todos. Observe aí Marcos 16, verso 17, afirma que estes sinais seguirão aos que crerem. Seguirão, futuro, né? Seguirão. Ele não está dizendo aqui, estes sinais vão seguir vocês aqui, meus discípulos, meus apóstolos, somente vocês, tá? Olha como este crente que está tentando refutar o Toshio, ele está totalmente equivocado, coitado. Coitado. Olha, este texto aqui deixa claro, estes sinais seguirão aos que crerem. 2 pontos. E quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Ponto. Que eles dizem que estão expulsando demônios por aí nas igrejas. E é tudo manipulação, é mentira. É coisa mental. Mas eles inventam isso. Falarão novas línguas. Essas línguas estranhas que tem aí não tem nada a ver com isso aqui. Falarão novas línguas. Está falando de línguas de países que eles receberiam do próprio Deus, do próprio Espírito, como falar essas línguas. Ou seja, inglês, chinês, espanhol, qualquer língua, sem precisar estudar. Porque está escrito lá na suposta descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Era assim que era feito. Mas eles confundem isso aqui com essas línguas estranhas da mentira aí, né? Desses bestas aí. Aí vem os sinais aqui, ó. Vem o versículo 18 que diz assim: pegarão nas serpentes, tá? E se beberem alguma coisa mortífera, ou seja, veneno, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão, ou e curarão. Tanto faz. Então, estes 2 versículos aqui já refutam este rapaz, tá? Este rapaz que tá aí, falando besterol, tentando refutar o Toshio. Coitado, eu tenho pena, eu tenho dó. Põe a risada aí, por favor, a risada aí. Pronto, põe a risadinha dele pra ele aí. E aí ele diz que o Toshio acusa a Bíblia. Acusa a Bíblia. Então, olha só, João 14:12 também é aplicado nas igrejas de hoje. João 14:12 é aplicado nas igrejas de hoje. Porque Jesus falou em vários textos, Jesus não, Roma usando o personagem, falando, tá? Roma, deixando claro, quando eu falo Jesus, não dizendo que Jesus existiu, não, mentira. Esse Jesus é uma farsa mental, nunca existiu. É uma manipulação romana. Tá, o resto é conversa fiada. Ele está dizendo, em João 14:12, que o rapaz está tentando refutar o Toshio. Com certeza ele vai assistir esse vídeo e vai tentar me refutar também. Que aqueles que estivessem nele, tanto faz, poderia ser os discípulos ali, qualquer um dali para frente, estivessem nele, depois que ele chegasse ao Pai, fariam obras maiores do que ele fez. Tanto as obras que ele fez, assim como ele fez, como também maiores. E quando diz tudo que pedir crendo recebe, tudo que pedir crendo recebe. Quando este rapaz vem dizer que isso aqui era um assunto isolado somente para os discípulos, então isso seria anulado. Não poderia usar isso. Isso não poderia estar escrito na Bíblia para o segmento de hoje. Você está entendendo? Então, o malabarismo que esses caras fazem para tentar justificar uma mentira, isso aí é doença, cara. Isso é doença. Isso é patológico, como diz o meu amigo Cleiton. Isso aí é uma coisa mental. É uma coisa absurda. Porque se ele tem um livro que anula qualquer ação espiritual de cura e milagre agora, porque era para aquela época, este livro não serve para nada mais. Vocês estão entendendo? Só que não tem só este texto. Tem outros textos também dizendo que as pessoas que acreditam em Cristo em qualquer época,
que fazem a vontade de Cristo fariam sim através da fé. Tem um texto lá que diz: quem tiver fé, não está dizendo é só vocês não, quem tiver fé, ou ter fé igual a um grão de mostarda, dirás ao monte, precipita-te para o mar, e ele vai obedecer. Em outros textos, quando vem para as cartas paulinas também, muitos textos vão ali alimentando de que todos os cristãos teriam autoridades para provarem o poder deste Cristo. Tem? Não tem nenhum. Este rapaz aqui não tem fé para curar uma barata. Ele tá falando bosta, falando merda. Falando merda. Coloca a risadinha de novo aí. Porque, coitado, ele não tem argumento para o Toshio. Não tem argumento para o Ferrer. Não tem argumento para mim. Não tem argumento para o Miranda. Porque viemos de lá. Eu vim de lá, eu fui pastor, cara. Então é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês que aqui que acreditam ainda neste besterol cristão, procure buscar conhecimento, procure estudar mais, tá? Procure pesquisar mais, porque vocês estão sendo enganados, como eu fui, como o Toshio foi uma certa época, Jason Ferrer foi, o Sabino foi. O Sabino é maravilhoso, ele explica tudo nos mínimos detalhes sobre esses textos aqui. O Sabino já explicou várias vezes, tá? Até muito melhor do que eu. Então não tem esse negócio de ficar inventando moda. Não, isso aqui é particular, isso aqui Jesus, ele está falando somente para os discípulos. Então tinha que ter tirado da Bíblia. Porque se a conversa é particular, por que está aqui? Por que foi escrito aqui? Como é que eu tenho uma conversa particular com alguém e depois aquilo ali vai para as redes sociais? Ou para um livro? Que segredo é esse? Que particular é esse? Então não tem sentido. Cara, tudo que essas pessoas fazem para manipular uma mentira é porque essas pessoas estão totalmente enganadas. Essas pessoas vivem neste engano, nesta mentira, neste deleite. É um deleite, sabia disso? É um engano, é uma mentira, é um sono desgraçado que o cara não acorda. O cara desse aqui, tá? O cara desse aqui não acorda não, cara. Nunca vai acordar. Ele vai para as redes sociais falar merda, tentar refutar quem? Um cara que sabe o que diz, que é o Toshio. Não é o dono de toda a verdade, como também não sou, mas sobre a Bíblia, é claramente todos os textos ali, até os seus contextos do Novo Testamento, falam de autoridades que teriam que existir até hoje. Ou então não teria que existir mais cristão. Por que tem um cristão sem essa autoridade? Os que se dizem pastores, apóstolos, cheios de autoridades, vão anular isso aqui? Então tem que deixar de ser cristão. Vocês estão entendendo? Então é simples entender que esse povo foi enganado. Não quer aceitar, é problema. Eu não posso fazer nada. Não quer aceitar? O que é que eu posso fazer? Quer me criticar também? Me critique. Mas viva no engano, viva na mentira. É o último dia da vida. É simples, é simples. Esperando quem? Uma mentira. E nunca vai ver. Nem antes da morte, nem depois da morte. Nem vai ver voltar, porque não vai voltar para lugar nenhum. E quem nunca foi, nunca vai voltar. Essa é uma verdade dura e difícil de entender. Ou nunca vai ver depois da morte, porque morreu, volta a ser aquilo que era antes de nascer. Absolutamente nada deixou de existir. Apenas, só isso. Vai ficar só apenas o legado. Então, em pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas assim. Tá? E este rapaz não, é simples, é um cara simples, nada contra o ser humano dele, nada contra ele, assim como o ser humano, não conheço. É canal muito pequeno também, eu não tenho isso comigo. Mas quando eu vi este vídeo, eu digo, não, eu vou dar uma pincelada aqui sobre esse rapaz, porque infelizmente ele tá mais perdido do que cego em tiroteio. Tá mais perdido do que cachorro dia de mudança. Já pensou um cachorro dia de mudança? Cair do carro, né? O carro da mudança caiu, coitado do cachorro. Será que ele vai achar o caminho de casa? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não fica aí, solta a risadinha, por favor. Pra este rapaz aqui, solta a risadinha. Ele falou que isso aqui é um assunto particular de Jesus para os discípulos. Que merda, cara. Que puta que pariu. Se era particular, porque tá na Bíblia. Tá aí. Não precisa nem vocês pensarem muito para entender que este rapaz está vivendo, coitado, um engano na vida dele. Tchau, tchau. Tudo de bom. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Fui. Pilastra da Verdade.
Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.